Moçambique Digital. Segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. A realização dos fóruns de governação de internet em Moçambique é para ser um processo, portanto, que se mantém e ser contínuo e contribuir para o processo da criação de uma plataforma de diálogo democrático e participativo e multissetorial que concorra para a promoção do desenvolvimento da internet, mas também dos mecanismos da sua gestão e governação, atendendo aos interesses de todos os grupos representativos da nossa sociedade. Segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. Moçambique Digital. Saudações, bem-vindo a mais uma edição do programa Moçambique Digital. Já sabe que aqui nós privilegiamos a ciência, tecnologia e inovação e obviamente que destacamos os processos de reformas tecnológicas em curso no país e no mundo. Para esta edição não vai ser diferente, falaremos um pouco sobre o Fórum de Governação de Internet, um evento que teve lugar durante 2 dias em Maputo e que juntou vários intervenientes deste grande sistema de internet que nós queremos trazer até si as novidades, as incidências daquilo que foi este fórum e da sua importância. Para discutir um pouco mais sobre a importância deste evento, contamos com a presença de Sérgio Cossa, que é o nosso convidado para hoje e que teve a oportunidade de participar do Fórum Global de Governação de Internet na Etiópia. Seja bem-vindo ao nosso programa, é para nós poder contar consigo um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço por me terem aqui na televisão de Moçambique. Sob o lema Por uma internet acessível, inclusiva e resiliente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, acolheu a segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique 2022. Promover debate aberto e inclusivo sobre a governação e desenvolvimento da internet, promover a acessibilidade, inclusão, cobertura e baixos preços da internet em Moçambique são alguns objetivos da segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique 2022. O trabalho que nós realizamos nesses 2 dias não termina aqui, é o contrário, começou. São muitos temas específicos que foram identificados, que nós teremos que ter sessões específicas para discutir aspectos de segurança cibernética, aspectos de proteção de dados, aspectos de crime cibernético, que iremos ao longo do ano, com grupos de interesses especiais, fazer o debate para a sistematização daqueles elementos que devem constar das propostas dos instrumentos legais que vamos preparar, nomeadamente a proposta da Lei de Proteção de Dados, a proposta da Lei de Segurança Cibernética, que hoje foi apresentada aqui, o primeiro draft, a proposta da Lei de Crime Cibernético e a proposta da Lei de Direitos, portanto, no espaço cibernético, que acreditamos são instrumentos fundamentais para a criação de um quadro legal e regulamentar que garanta a tranquilidade do cidadão, das instituições, para realizarem negócios, prestarem serviços e até interações de nível social, portanto, muito importantes para a vida privada, mas também pública no nosso país. Gostava de perceber junto ao INTIC, e foi aqui bem apresentado como entidade reguladora, que existem vários dispositivos que foram aprovados, estão em vigor, e também temos consciência que as demais instituições públicas, neste processo de transformação digital, têm tido várias iniciativas de desenvolvimento tecnológico. Contudo, eventualmente, e a autoridade tributária também é uma delas, provavelmente não tenham conhecimento até que ponto podem, junto ao INTIC, fazer o uso de algum mecanismo de acompanhamento ou sentir que tem alguma abordagem que possa fiscalizar essas entidades públicas para que estejam seguras dentro dos seus demais sistemas que foram desenvolvidos
A maior parte deles estão numa abordagem web e bem recentemente já tivemos vários ataques. Até que ponto essas instituições públicas que desenvolveram vários sistemas no âmbito de inclusão digital podem fazer uso destes mecanismos de proteção para evitar os demais, como é que se diz, invasões cibernéticas? Essa era uma questão. Por outro lado, deixou aqui partilhar que há um projeto ambicioso de implementação de mais ou menos 120 projetos de modernização até 2028. Gostava aqui de perceber se, em termos de abordagem daquilo que se pensa, vamos ter uma abordagem singularizada em que cada um daqueles projetos, cada um daqueles sistemas em que é direcionado a um ministério específico ou uma entidade específica vai desenvolver de forma singular, ou já se pensa dentro desse ecossistema a questão da interoperabilidade? Porque este é o dilema que muitas das instituições públicas se debatem agora, em que dentro dos seus planos estratégicos individualizados desenvolvem seus sistemas, mas o maior desafio é esta interoperabilidade. Então, até que ponto está previsto esta inclusão dessas entidades para garantir que a interoperabilidade esteja lá presente? Obrigado. Muito obrigado. Talvez só para não esquecermos, podemos pedir para fazer a intervenção colocar essas respostas destas colocações feitas, essencialmente para a FAMOD e também para a INTIC e para o INAGE praticamente também, mas ok. Certo, obrigado. Um dos motivos que levou ao website da Autoridade Tributária a ter vários problemas de acessibilidade é também a relação falta também de pontos de referência, porque quando alguém está a usar um leitor de tela, não consegue perceber se isto é um menu, se isto é um rodapé, se aqui é a seção do conteúdo principal, ou se vê um logotipo. Então são questões pequenas que quando nós ignoramos, questões pequenas que quando são ignoradas, afeta, digamos, a usabilidade do próprio website, em termos de acessibilidade. Então, uma das formas de tornar as plataformas mais inclusivas, mais acessíveis, é respeitar primeiro as diretrizes de acessibilidade e garantir que as mesmas diretrizes estão a ser implementadas e também fazer os testes de acessibilidade juntamente com as pessoas com deficiência. Obrigado. Aqui penso que foram duas questões, essencialmente. Uma delas, até que ponto pode-se fazer o uso ou acompanhamento dos instrumentos legais desenvolvidos. Talvez depois os colegas, havendo necessidade do INTIC, podem complementar, mas em princípio, em 2017, talvez situar um pouco, quando foi criado o INAGE, o que se fez foi uma segregação de funções em que o INTIC fica exclusivamente como regulador e o INAGE é quem implementa. Mas, no entanto, as duas instituições trabalham em conjunto. Todos os instrumentos, em princípio, que forem desenvolvidos, elaborados pelo INTIC, são partilhados e discutidos, até porque o INAGE participa, em geral, na elaboração desses instrumentos. Daí que a sua implementação é feita diretamente. O INAGE, como prestador de serviços, como implementador, já tem conhecimento destas diretrizes todas e trabalha em função dessas diretrizes. Agora, obrigado. Aqui já não sei se sou moderador sim. ou... Antes, o presidente, aí já é o diretor-geral do INAGE. Okay. Mas o presidente vai querer falar, mas antes disso, se calhar só para fazer a ponte, efetivamente nós temos os 120 projetos, iniciativas, e estas iniciativas foram elencadas num quadro de necessidades que o país tem. Naturalmente que há outras necessidades e com o andar do tempo vão haver outras. Agora a questão que se levanta é por exemplo, esta semana vimos o e-Visa, não é? E que foi lançado pelo Ministério do Interior ainda recentemente, e há outras iniciativas que estão, umas no PES, portanto no Plano Estratégico de Sistemas de Informação, e outras que vão se enquadrando nesta panóplia toda. O INTIC, o que ela faz? O INTIC é o regulador. O INTIC vai, como regulador, licenciar todos os sistemas, não há dúvida nenhuma, mas mais do que isso, se for a perceber aquela
um dos slides finais, o INTIC vai fiscalizar, vai monitorar, o INTIC junto ao INAS, etc. Vai monitorar e fazer o acompanhamento. É a nossa missão como o regulador da área. Portanto, sim senhora, há iniciativas isoladas, mas essas iniciativas isoladas é um isolamento aparente, entre aspas, porque tem esta entidade reguladora que vai fazer a sistematização, vai fiscalizar. E o aspecto essencial que queria acrescentar as palavras, como o colega o doutor já se disse, é em relação à palavra que usou o doutor Amorim, de interoperabilidade. Como parte da operacionalização da Lei de Transação Eletrônica, o nosso governo aprovou o regulamento do quadro de interoperabilidade de sistemas de governo eletrônico, exatamente para atender essa questão se cada entidade desenvolve de forma isolada, para termos sistemas que não falam uns com os outros, ou então dentro de um quadro normativo e até com a adoção de padrões idênticos. É aqui onde vem a componente, como o colega disse. Já existe o regulamento aprovado, portanto, depois da lei há o regulamento do quadro de interoperabilidade. O que estamos a fazer agora é que esse regulamento não inclui os aspectos técnicos dos padrões de interoperabilidade que devem ser mandatórios. O que estamos a fazer agora, acredito que até próximo ano vamos ter, é o regulamento, um instrumento normativo dos padrões que serão obrigatórios no desenvolvimento do sistema de informação. Depois de termos esse instrumento, sim, vamos fazer a outra parte que colocou e que o meu colega, o doutor Canhama, fez referência, da fiscalização. Para nós fazermos a fiscalização, não podemos fazer no vazio. Tem que ter instrumentos e métricas próprias para poder fazer e padrões. É aí onde nós vamos começar, porque é parte do mandato. Estamos a preparar as equipes para poder fazer esse trabalho, portanto, da fiscalização, mas também do licenciamento. O meu colega falou do licenciamento de plataformas. É importante ter dito que um dos mandatos do INTIC é licenciar todos os provedores de serviços digitais. Todos. Do governo eletrônico, para a educação, para a saúde, basta usar plataformas digitais para a prestação de serviços públicos, deve ser registrado ou licenciado. Teremos também um regulamento de registro e de licenciamento, primeiro, de operadores de serviços digitais e segundo, das plataformas, propriamente dita, para sabermos quais são as plataformas que existem e se essas plataformas seguem os padrões que nós estamos já. Portanto, este é o trabalho que o INTIC está a fazer como parte da preparação para, de facto, desempenhar o seu papel. E esse trabalho inclui não somente entes do setor público, mas também do setor privado. E depois já de vir a outra dimensão que teremos que ver sobre qual é a contribuição na economia digital dos, por exemplo, operadores do comércio eletrónico, por exemplo. Qual é a contribuição que dão em termos do fisco, os provedores globais que têm clientes em Moçambique, como é que iremos tratar a contribuição, portanto, desses provedores na economia do nosso país. Aspectos tecnológicos como computação em nuvem, também teremos que regulamentar como é que deve ser usada e adotada essa tecnologia. Então, há estes desafios e queria aproveitar esse fórum, e é parte do propósito deste evento, pedir a colaboração e apoio de todos nesse exercício, que não é só do INTIC, é da República de Moçambique, pelas questões que estão a ser referenciadas, principalmente as de segurança cibernética. Teremos um painel específico e da soberania do país, na área financeira, na área da defesa e segurança, e outra que e o keynote speaker hoje fez referência até para o terrorismo, que essas tecnologias são usadas. Se for deixada somente para o INTIC, nós só não teremos capacidade de fazer esse trabalho. Quer sejam instituições que trabalhem na área de cibersegurança ou na área de ITs, quer sejam os técnicos que tenham informação privilegiada, que tenham mais informação, que a partilhem, porque a questão de sensibilização é focal. Nós precisamos mesmo de ter cada vez mais este aspecto da sensibilização em conta e, portanto, todos aqueles que tenham mais informação, mais conhecimento, que não tenham qualquer problema em partilhá-lo, que não tenham qualquer problema em espalhar a palavra. Isto faz lembrar um pouco também aquela questão das igrejas, que se vão espalhando a palavra. Eu acho que nós devemos funcionar um bocado e devemos aprender um bocado talvez com eles, porque é importante espalhar a palavra da sensibilização na questão quando se fala de segurança cibernética. A equipe de resposta nacional é a equipe de coordenação. No entanto, esta equipe irá funcionar em colaboração e coordenação
com as equipes setoriais que serão criadas e também temos as equipes de respostas institucionais, temos também as provinciais e municipais. No entanto, estes são mecanismos de colaboração e coordenação. Então, a nível nacional vai funcionar desse modo, vai estar a coordenar as equipes setoriais que serão criadas principalmente pelos reguladores das áreas e que, por sua vez, os reguladores das áreas irão impulsionar ou dinamizar a criação das equipes institucionais e que irão, no entanto, estar a trabalhar em coordenação. E em relação ao nível internacional, também o CERT nacional deverá se filiar à CICERT. Foi mencionado ali, por exemplo, como o FERS, para fora, Relações Internacionais, para que possamos também colaborar do mesmo modo, como sabemos que a questão de cibersegurança é transfronteiriça. Então, precisaremos, de fato, ter também essa colaboração, essa rede de colaboração a nível internacional. Mas também é válido falar da liberdade, privacidade e direitos, não é? Mas tudo isso sem legislação apropriada, operacionalizada, portanto não vai ter nenhuma contribuição. Agora, infraestruturas cibernéticas nos parques de ciência e tecnologia. Aqui pretendo falar que os parques de ciência e tecnologia em geral, mas o Parque de Ciência e Tecnologia de Malona em particular, pode ou deve ser usado como o centro de convergência tecnológica de todas as empresas moçambicanas. O Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana pode ser usado como centro de monitorização e controle de entrada e saída para o ciberespaço. Os setores públicos e privados poderiam ou deveriam usar o Parque de Ciência e Tecnologia como saída confiável para a internet, com a segurança cibernética garantida. Condições sine qua non é investimento. Portanto, o Estado investiu há 10 anos, agora dizem que a tecnologia está lá, o colega dizia ali que não, o que está lá em Maluana agora é 2D, é 3D. Mas pronto, o Estado investiu há 10 anos numa tecnologia que era moderna, agora já não é, agora não vai deitar fora. Tem que atualizar, deixar de sair do 3D para o 5D ou 6D, como quiserem. Portanto, é isso que eu queria também deixar aqui. Agora, saindo um pouco daquilo que era o foco, nós estávamos fechados dentro do nosso casulo, obviamente que hoje já não faz sentido andarmos a falar em fronteiras políticas quando falamos de ciberespaço, quando falamos de internet. Temos que pensar de outra forma. Porque nós temos, não vos mostrei no primeiro slide, mas temos toda aquela área que sai a vermelho do nosso ecossistema de soberania nacional, portanto, do nosso ecossistema nacional de cibersegurança, porque ela tem impacto com o que está à nossa volta. Os crimes cibernéticos podem, obviamente, ter origem em outras geografias, isto tem acontecido, é subejamente conhecido que a maior parte dos crimes cibernéticos que nós sofremos aqui não tem como início, não tem como ponto inicial algo que esteja dentro do país. Portanto, temos que recorrer, temos que ter a tal cooperação internacional e temos que ter a tal legislação que esteja coadunada com aquilo que são as boas práticas internacionais, os frameworks internacionais, as convenções internacionais. Por outro lado, também em relação às infraestruturas críticas, que nós dizíamos que o setor privado, em algumas delas, é gestor de infraestruturas críticas, temos ainda a situação de que elas podem estar interligadas com instituições ou entidades estrangeiras, ou até mesmo, sendo nacionais, estarem a ser geridas por entidades estrangeiras e que haja informação que esteja disponível fora das nossas fronteiras políticas. E terceiro, como implementador e consumidor, estamos na mesma situação. As entidades nacionais podem ser consumidoras de soluções e de serviços que tenham como origem o estrangeiro, e da mesma forma como entidades nacionais podem vender os seus serviços, podem prestar os serviços que oferecem a entidades que estejam fora do nosso país. Portanto, a questão da soberania nacional tem impacto até um certo ponto, mas temos sempre que olhar a questão da internet e da segurança da utilização da internet, da segurança do ciberespaço, nesta amplitude maior que é um mundo globalizado. Penso que o Dr. Amor Ambase já, portanto, ficou esclarecido. Talvez acrescentar que
a plataforma de interoperabilidade do governo, que é resultado do quadro de interoperabilidade, já está desenvolvida. Portanto, havendo necessidade de se desenvolver sistemas, é só a questão de aproximar e trabalhar-se com o INAS, que é para garantir que este sistema possa estar inscrito na plataforma de interoperabilidade e assim comunicar-se com os demais sistemas do governo. Ao invés de estarmos a usar diversas interoperabilidades, temos estado a ouvir isso, mas agora as instituições já estão a ficar mais conscientes, portanto já estamos a trabalhar mais em conjunto. Foi usado agora, portanto, para integrar o sistema de gestão de bilhetes de identidade e o sistema de gestão de registro civil, porque o sistema de gestão de bilhete de identidade precisa do registro civil para gerar os bilhetes. Portanto, antigamente era um sistema que tinha que se fazer manual, extrair os dados e ir levar então para o setor, digamos, do interior, para poder fazer esta geração do bilhete, porque quem é responsável pelo registro civil é o Ministério da Justiça, enquanto que a identificação civil é o Ministério do Interior. Então, para a comunicação, usou-se a plataforma de interoperabilidade, portanto, está no piloto já, portanto, mas no piloto nesta comunicação entre esses dois, mas a plataforma já está lá, havendo necessidade, estamos aqui para dar todo o apoio. Promover diálogo e cooperação entre o setor público, setor privado, academia e sociedade civil sobre o uso das TIC em Moçambique, particularmente a internet, são alguns objetivos da segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique 2022. Penso que valeu a pena termos estado aqui e todas essas contribuições, de alguma forma, vão ser sintetizadas e colocadas em ação para que no próximo ano, quando voltarmos para aqui, tenhamos uma nova roupagem e que, de facto, haja mudanças, quer ao nível regulamentar, quer ao nível do acesso, mas também quer ao nível da segurança. Não queremos colocar um produto, a internet, de facto, é livre, a internet é aberta, a internet é para ter acesso de todos, mas também queremos garantir que esta internet seja segura. Daí que transversalmente em quase todos os painéis discutiu a questão da segurança cibernética. Para proferir o discurso de encerramento deste Fórum de Governação de Internet, edição 2022, quero convidar Sua Excelência o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, INTIC, o professor Dr. Engenheiro Lourinho Cheman, para proferir este discurso de encerramento. Moçambique Digital. Segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. A realização dos fóruns de governação de internet em Moçambique é para ser um processo, portanto, que se mantém e ser contínuo e contribuir para o processo da criação de uma plataforma de diálogo democrático e participativo e multissetorial que concorra para a promoção do desenvolvimento da internet, mas também dos mecanismos da sua gestão e governação, atendendo aos interesses de todos os grupos representativos da nossa sociedade. Não é fácil fazer a coordenação e a estimação dos interesses de todos, mas como representante, portanto, do setor de ciência, tecnologia e ensino superior e em particular desta área de tecnologia de informação e comunicação, iremos nos desempenhar de mobilizar todas as sensibilidades para poderem participar nos esforços de desenvolvimento da internet. Segunda edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. Moçambique Digital. Estamos no nosso espaço de entrevista, como já havíamos adiantado, contamos com a presença de Sérgio Costa, que nos vai falar um pouco sobre o Fórum de Governação de Internet. Seja bem-vindo mais uma vez. Gostava que explicasse um pouco mais sobre
as abordagens que são feitas em eventos de género, visto que estamos a falar de governação de internet, é um tema de utilidade pública? Obrigado. Como teria dito, a internet é um espaço público e uma área sensível informática muito inovada. Constantemente sofre inovações. Então, a governança de internet, nesse caso o IGF, é um espaço onde as partes interessadas sentam e contribuem naquilo que são as iniciativas para a criação de políticas para a gestão em si da própria internet. Exato. Esta é uma iniciativa nacional que, em parte, dá o seu contributo para as iniciativas de governança de internet a nível regional, neste caso para a SADC, que é a região onde pertencemos. Temos lá o Regional IGF da SADC, e que, por sua vez, o Regional IGF dá o seu contributo em iniciativas de discussão também para debates no Fórum de Governança do continente africano, que é onde nós fazemos parte. Exato. E como é que são feitas as contribuições para este Fórum Africano? Sabemos que a África tem muitos países e é uma forma diferente de operar a internet. Como é que os países prestam o seu contributo ou drenam informação para este fórum a nível de África? Bom, há uma estrutura em si da governança de internet. Estou a falar da estrutura de topo, que é o Global IGF. Este é o fórum global, o qual recebe contribuições vindas das contribuições dos IGFs anuais dos continentes. Falaria do continente africano, a trazer contribuições em políticas referentes aos anseios dos africanos, mas poderia falar do Fórum Europeu, que por sua vez também traz as suas ideias e contribuições, para além do Fórum Asiático, por aí em diante, não é? Todos os países e todos os continentes. Por sua vez, os continentes recebem os subsídios de debate e discussões dos seus fóruns regionais. Para o nosso caso particular, pertencemos à região SADC, não é? A região SADC, por sua vez, dá um contributo em termos de debate e discussões daquilo que são os anseios dos seus cidadãos sobre políticas da gestão em si da própria internet. E para falar na gestão de internet, quais são os desafios comuns para os africanos? Está bem que nós estamos em regiões diferentes, mas acho que há um elemento comum, não é, no seio dos africanos com relação à governação de internet. Qual seria? E aproveito também para descrever como é que foi a sua participação na 17ª edição. Muito obrigado mais uma vez. Bom, os desafios e os anseios africanos naquilo que é a governança de internet não se diferem tanto dos desafios e anseios de outros continentes e de outros povos. Eu diria que o nosso grande desafio, precisamos de marcar a nossa presença para o Fórum Global da Internet. Assim como o continente, precisamos marcar a presença. Há poucas iniciativas do continente africano sobre essas iniciativas de governança de Internet. Quanto à minha participação no Fórum Global da Governança de Internet, eu gostaria de dizer que, bom, não participei como alguma instituição, mas sim participei como um cidadão interessado e que tem estado a participar desde o início destes fóruns, para além de fazer parte de 5 elementos facilitadores e formadores na Escola de Governança do Continente Africano, através da União Africana, no projeto
o PRIDA. Então, fui lá convidado pelo secretariado, muito mais para contribuirmos naquilo que são os desafios na escola de governança de internet no continente africano, também para podermos aprender o que é que podemos trazer para o nosso continente em matérias de ensino na própria governança de internet. Sérgio Costa, nosso muito obrigado por ter aceito ao nosso convite. Esperamos contar consigo mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço. Assim, caro telespectador que se juntou a nós, o nosso muito obrigado pela audiência. Por hoje é tudo. Estivemos a falar um pouco sobre o segundo Fórum de Internet, que teve lugar em Maputo durante 2 dias, mas também destacamos o Fórum de Governação, que teve lugar na Etiópia e que reuniu vários intervenientes deste setor que é muito importante e que constitui assunto de utilidade pública. Por hoje é tudo. Nós nos despedimos com promessas de cá voltar para a semana para mais um Moçambique Digital. O nosso apelo é que use de forma segura, correta a internet. Até para a semana.